é como se eu tivesse enfrentado um monstro que eu criei, um monstro gigante, que era o de como seria parar de fumar, sendo que eu preciso tanto disso, e a gente se conta inúmeras desculpas. Ai, mas eu comecei a trabalhar muito nova como modelo, fiquei muito tempo sozinha, precisava, não, tinha medo de engordar quando parasse de fumar. Os trabalhos, eles me ajudam a poder sair. Para mim é muito difícil ficar ao lado de pessoas o dia inteiro. Eu preciso de momentos sozinha, preciso. E eu achava que só o cigarro me dava o aval de que eu podia ficar sozinha, porque eu falava, eu vou ali só fumar um cigarro e já volto. E eu achava que só o cigarro poderia me dar isso de forma justificada. Então eu criei um monstro gigantesco, que era o medo de ficar sem isso. E eu também já estive nesse lugar de que a gente acha que não, para elas deu certo, mas para mim vai ser diferente. E eu consegui enfrentar e não foi sofrimento nenhum, muito pelo contrário. E é muito bom você poder falar, eu sou ex-fumante, é gostoso. Sejam bem-vindos à live do Feliz Não Fumante, uma conversa com alunos do programa Easy Way que pararam de fumar de forma fácil e sem sofrer, e hoje eu estou recebendo a doutora Ana Cláudia Michels, que foi uma modelo internacional reconhecida mundialmente, hoje é médica, tendo residência em clínica médica pelo Hospital Albert Einstein, e atualmente está se especializando em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, doutora Ana, é um grande prazer receber você, como vai? O prazer é meu, Lilian, obrigada pelo convite. É uma honra. Eu queria começar te dando os parabéns por você começar uma carreira tão desafiadora quanto a medicina, que eu sei que era um antigo sonho seu, e dizer que você é uma fonte de orgulho para todos nós, principalmente nós mulheres, por não desistir mesmo com todos os desafios, né? Eu imagino que você tenha enfrentado, né? Você trocou uma carreira estabelecida para realizar um sonho, né? Você recomeçou do zero, se dedicou de corpo e alma a isso, e eu tenho certeza que você vai inspirar as pessoas que assistem a gente aqui. Os fumantes que acompanham a gente, eles têm barreiras para dar o passo e decidir parar de fumar. E quando eu trago na live pessoas como você, que pararam de fumar com sucesso e não desistiram dos seus sonhos, elas se inspiram no seu exemplo. E se motivam a dar o passo também. Então, muito obrigada de coração por estar aqui. Que bom. Eu queria começar, Ana. Posso te chamar de Ana ou doutora? Eu estou tão Claro, por acostumada favor. a chamar de Ana esses anos todos, então vamos lá. Eu queria começar pela sua história com o fumo. Conta para o pessoal quantos anos você parou de fumar com o método Easy Way. Eu parei de fumar, foi em 2014. Eu comecei a fumar quando eu tinha 17, 18 anos, uma brincadeira de amigas. E na época eu era modelo, morava fora, aquilo virou a minha muleta de insegurança. Eu achava que era isso, né? Que me daria apoio. E aí continuei fumando, e foi em 2014, quando eu tinha 33, 34 anos, que aquilo já vinha me incomodando há um tempo, por vários motivos, e eu achava que eu precisava e morria de medo, achava que talvez não fosse conseguir. E eu escutei sobre o método do Easy Way com uma amiga minha, e foi muito, muito legal para mim. Foi assim, eu acho que foi o meu método para me ajudar. Eu me lembro, a gente se sentou junta naquela sala e você foi uma boa ouvinte, é uma coisa importante, né, é um método cognitivo, você sabe, né. Uhum. E aí, desde o fim daquele dia, você nunca mais fumou Nunca e mais. se libertou. Me Você libertei. você lembra que tinha 3 seminários à sua disposição, você participou do presencial, né, mas você parou no Sim. primeiro, você não precisou dos reforços? Não, eu fiz só o dia daquele Só o dia lá. primeiro? É. Ah, Isso. beleza, isso. E que amiga é essa? Eu fiquei curiosa, que amiga que indicou você pra gente? Foi a Luciana Curtis, ela era modelo também. Ela Ah, morava em Nova York, ela leu o livro e ela parou de fumar pelo livro. E tá. aí ela quis dar um presente pro pai dela, que fumava também, e comprou a palestra para ele lá em Nova York, com o próprio Alencar. E daí ela fez a palestra junto com o pai, e ela me falou do Uau! livro. Eu confesso que eu li o livro até boa parte, e eu sabia que quando acabasse o livro eu teria que parar.
e eu fiquei com medo e Uhum. parei de ler o livro. Isso acontece muito, é. E aí eu soube da E palestra contigo em São Paulo presencial, pensei, não, eu preciso disso. No, o livro eu talvez não me faltam ainda, me falta força ainda para ir até o fim sozinha. Precisava de ajuda de alguém me escutando e que me falassem coisas para me ajudar. eu vou te confessar, eu também não consegui com o livro. Não Não, porque eu acho que, assim, o acompanhamento do terapeuta faz diferença. faz. E principalmente porque, assim, você não acionou o suporte, você não precisou, mas as pessoas que precisam, quando elas acionam o suporte, a gente corrige a mentalidade, corrige rumos, evita qualquer desconforto, é realmente um acompanhamento por 90 dias, então, mas você entendeu tudo ali, então já beleza. Ana, quantos cigarros você fumava por dia, você lembra? Eu fumava 15 cigarros mais ou menos por dia. E quando você me procurou, você estava tentando parar de fumar há quanto tempo? Já tinha alguns anos ou era mais ou menos recente? A primeira vez que eu tentei parar de fumar foi lendo o livro. E uma coisa que fez muito sentido para mim logo no início é que ficar diminuindo só me traria sofrimento. Isso, essa informação ficou muito clara no livro. Então eu não fiquei Uhum. tentando depois de novo. Eu pensei, não, é esse o método para mim, mas eu só preciso ir até o fim do livro, ou então no presencial, porque fez muito sentido para mim o fato de a diminuição progressiva trazer mais sofrimento. É, a gente sempre esclarece isso, porque a redução na realidade, ela significa um aumento da dependência psicológica. Por quê? Porque tudo que você reduz fica mais precioso, né. A comida fica mais gostosa quando a gente está com fome. É uma coisa muito simples, é uma lógica muito simples. E é E a visceral que pessoa fica mais precioso, porque você sente mais falta daquilo, né? sim, e você fica o dia inteiro obcecado por cigarro, você fica reduzindo e se controlando para não fumar, ou seja, você sofre Uhum. e acaba não acaba com o vício, você continua preso a ele e cada vez mais, e geralmente a pessoa chega uma hora que a pessoa esgota, essa força de vontade que ela exerce e acaba fumando o mesmo tanto que antes ou às vezes até mais, né, então realmente a redução, a gente não recomenda, não, é uma coisa meio Sim. sofrida mesmo. Você lembra quantas vezes você tentou parar de fumar então? Só com o livro a primeira vez você tentou? Só com o livro a primeira vez. Tá. O que que te motivou então a parar de fumar? Você diria que é a razão mais forte para você? Eu me senti envergonhada fumando. Eu achava que não combinava, o cheiro me incomodava muito. E quando eu pegava um cigarro, eu já estava na faculdade de medicina, quando eu pegava um cigarro, parecia não fazer nenhum sentido. Eu ficava o dia inteiro estudando doenças, e cujo principal fator de risco de várias delas era o tabagismo, e daí eu ia no intervalo fumar um cigarro e aquilo não fazia sentido, me deixava envergonhada. E outro fator era o cheiro, me incomodava demais o cheiro, assim, das roupas, da casa, das mãos. E o que era para você tentar parar de fumar e não conseguir, como você se sentia? Como eu te falei, eu não fiquei tentando, porque eu acho que isso diminui muito a tua autoestima, né? Como nos teus propósitos. E a primeira vez que eu pensei em parar de fumar foi lendo o livro. Então eu já vinha com algumas coisas, algumas armas eu já tinha introspectadas na minha cabeça. De não ficar tentando diminuir aos poucos, de não usar suplementação de nicotina, que no meu caso também não faria sentido. Então eu sabia que seria difícil, porque eu estava muito apegada ao cigarro naquele momento, mas eu ainda tinha uma esperança muito forte nesse método, muito por causa dessa minha amiga. Essa minha amiga, ela fumou mais tempo do que eu e ela fumava mais do que eu. Então eu achava, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E eu coloquei todas as minhas fichas no método do Easy Way. E quando acabou o seminário e você saiu de lá, você achou difícil? Menos do que eu imaginava, muito menos do que eu imaginava. Só que para todo o sentimento que vem na sua cabeça, para você voltar atrás, já tem uma arma lá introspectada que a gente escuta muito na palestra. Você já tem as respostas para as perguntas ou subterfúgios que você vai ter para voltar atrás e voltar a fumar. Já está tudo claro na cabeça, acho que porque fica muito clara a informação. É interessante que hoje em dia o programa mudou,
a área de suporte está muito forte. O que você está sentindo? Ah, eu estou me sentindo ansiosa porque eu estou sem o cigarro. Aí eu tenho um suporte específico sobre ansiedade. Aí eu não estou conseguindo ir no banheiro sem o cigarro. Eu tenho um suporte, porque você sabe que o fumante tem isso também, né? Sim. Ah, eu vou ao banheiro, eu preciso fumar. Então a gente tem de ir ao banheiro, a gente tem sobre tudo, a bebida alcoólica, o café, sobre tudo. Então a gente compartimentou e ficou excepcional, porque qualquer coisa que o fumante fala que se sente de desconforto, não é para ter. Porque naquela época era diferente. As pessoas às vezes falavam assim para mim: "Ai, mas eu prefiro presencial", porque agora é online, né? Eu me mudei do Brasil, você sabe. Aí eu falei assim: "Não, mas tá melhor, tá mais intenso, porque qualquer coisa que você sentir, a gente derruba. Você não precisa Uhum. passar". Mas por isso que hoje tudo aperfeiçoa com o tempo, né? O que a gente sabia antes não é o que a gente sabe agora. Quando eu desenvolvi esse programa, pra você ter uma ideia, são mais de 150 áudios gravados para ir ao banheiro, o café, a cerveja, o momento de tédio, o momento de ansiedade, todas as conexões que o fumante tem com o cigarro, a gente desfaz com esses áudios e vídeos. Então é incrível. Eu fui me aperfeiçoando com os anos e aperfeiçoando o método de forma que qualquer desconforto que a pessoa sinta, a gente acaba na hora. Ele me escreve, eu mando o áudio e resolve. É bacana receber você, porque você é uma pessoa da área de medicina. A medicina, ela tem muito a solução farmacológica que você não quis remédio, você não quis reposição, você viu que tem lógica, por que isso não funciona, enfim. É sofrido, as pessoas vêm até mim e falam: "Lilian, eu tô com BUP, Lilian, eu tô com adesivo e mesmo assim eu tô sofrendo". E elas falam que elas sofrem, mesmo com remédios e adesivos, por quê? Porque o sofrimento delas não é causado pela abstinência, é causado pela dependência psicológica, ou seja, todos os benefícios que elas acreditam que o cigarro tem na vida delas. E vou te dar um exemplo da abstinência. Todo fumante, por mais inveterado que seja, vai dormir à noite, passa 8 horas sem fumar, ele não acorda sofrendo, em 8 horas de abstinência. Uhum. Agora, se você pega esse fumante e coloca ele numa sala durante o dia, 8 horas sem fumar, ele vai subir pelas paredes. Você há de Verdade. concordar comigo que são as mesmas 8 horas, só que na Uhum. cabeça dele, o não poder fumar é o que causa sofrimento, e quando a pessoa para de fumar errado, ou usando a força de vontade, ou sem todo o suporte que ela precisa, "Ah, eu não posso fumar", então a gente explica que não é que ela não pode, a gente explica a dinâmica de como a droga nicotina funciona, e a dependência psicológica como funciona, e acaba, o sofrimento acaba, é lindo de ver. Então, quando a gente explica isso para o fumante: "Espera aí, mas eu durmo 8 horas, tem lógica, e não acordo sofrendo", por quê? Porque ele sabe que daqui a pouco ele vai fumar. Ele às vezes até retarda o cigarro dele, às vezes o filho vai para Muito a escola, ele não quer interessante fumar, isso mesmo. muito interessante. O filho vai para a escola, ele não quer fumar na frente do filho, ele espera o filho sair, passa até 10 horas, e ele está de boa, mas assim que o filho entra na escola, ele acende um cigarro. É total psicológico, e claro que existe abstinência, lógico, mas não é ela a causadora do sofrimento. A abstinência é uma coisa leve, que passa rápido, que nem você falou, mas a parte física não há dor envolvida. Tá tudo aqui, Aninha. Tá tudo aqui, né. E aí que o método Easy Way realmente ele explica e faz com que a pessoa não se sinta de forma alguma, sofrendo. Porque quando ele entende, ele Na fala: "Uau". faculdade de medicina, a gente aprende muito pouco sobre métodos de parar de fumar, né? A gente aprende muito quão o cigarro é horrível e o papel enorme que ele tem em várias doenças que trazem muito sofrimento, mas a gente não aprende como lidar com um paciente dependente de nicotina, dependente do fumo. Aham. E basicamente a gente sai falando da faculdade, a gente não, porque eu já fui fumante, eu passei por isso antes, mas a maioria dos alunos sai falando para os pacientes: ah, você fuma? Já pensou em parar? Não. Ah, tenta então só diminuir um pouquinho. Essa fala é de todos, todos. Sem que isso tenha sido ensinado pra gente. É porque são de pessoas que nunca fumaram e elas falam: ah, tenta diminuir para ver se diminui os problemas relacionados a ele, sendo que isso talvez, muito provavelmente, vai deixar ele mais dependente psicologicamente desse cigarro, essa diminuição lenta.
E aí, recentemente, eu conversei com uma professora minha sobre isso, que como isso era ruim de a gente não aprender a lidar com o paciente que precisa fumar. A gente deveria ter um treinamento específico para isso, já que é um comportamento que traz tanta morbidade. E eu falei isso de a gente ter o costume de falar, não dá nem para diminuir um pouquinho, é muito ruim. E ela falou que tem mudado, principalmente aqui no HC. Eu ainda preciso ir atrás disso, eu não me informei sobre isso exatamente. Mas de que eles têm falado, não, você vai escolher um dia para parar. Isso. Que já é um pouquinho mais dessa tendência. Você vai fumar do jeito que você fuma e você vai escolher uma data para parar. Então já é uma outra forma de abordar, mas isso é novo. É aqui no HC, que é medicina de ponta, isso não é bem difundido ainda. E toda vez que eu tenho oportunidade para falar que alguém vem passar um caso de tabagismo, toda vez eu falo, eu fui fumante. Essa linguagem que você usa para um paciente parar de fumar, essa linguagem ele não entende, ele nem aceita, porque você não fumou. Então, isso de diminui um pouquinho, ou tratar como se fosse uma safadeza da pessoa continuar fumando, sabendo que faz mal, é não acolhedor e acaba separando ainda mais você do paciente. Com certeza, isso precisa mudar realmente. A abordagem, eu acho ótimo que as coisas estão mudando. Esse mês eu recebi do meu diretor, um informativo fantástico que o método Easy Way foi aprovado cientificamente e tá sendo recomendado pelo NICE, lá pelo órgão de saúde pública britânico, como método validado cientificamente para parar de fumar. Isso aqui é uma luta de anos da gente. E para a Eu gente quero é esse fonte de estudo, hein? orgulho. Eu Te quero que eu vou mando, divulgar ele bastante. te Realmente a gente mando precisa de sim. estudo. Para a gente implementar alguma coisa para um paciente, na medicina a gente Eu precisa de sei, estudo. eu sei. Foram feitos estudos randomizados, tudo controlado direitinho, e eu te mando Eu sim. quero, obrigada. E o paciente sofre, né, porque ele já é muito discriminado na sociedade, e os médicos realmente precisam, que nem outro dia eu vou fazer um comparativo, né, com nutrição. Me disseram que os médicos têm muito pouca aula de nutrição na faculdade. Eu falei: "Nossa", porque a prevenção hoje em dia, através da alimentação, é muito mais poderosa do que você só depois dar remédio, você sabe disso, né. Sim. E eu mudei minha alimentação, nossa, isso realmente faz tanta diferença pra gente. E eu acho que tá faltando, tá vindo, né, essa revolução na medicina de Sim. prevenção, de mudança, né. É muito bacana isso. E eu lembro o seguinte, quando você parou de fumar, você tinha alguém na família que fumava, que convivia com você, tinha ou não tinha, ou tô enganada? Minha irmã fumava. Eu acho que o meu namorado na época fumava também. Ah, era namorado, tá. Depois E casei. quando e com ele mesmo? Sim. Ah, e ele parou? Parou de fumar, mas não foi pelo Easy Way. Ele foi resistente. Eu acho que até ele precisava que isso fosse uma coisa dele, sabe? Um processo dele que não tivesse nenhuma influência minha. E aí, nesse ponto, eu Entendi. fui até uma ruim, porque eu tinha feito, então ele quis fazer uma coisa diferente, mas ele parou também. Mas, quando você saiu do seminário e conviveu com ele fumando perto de você, você se sentia tentada a fumar? Não, de jeito nenhum. Não. Eu tinha todas as armas para não ter esse tipo de gatilho. Ótimo, isso é muito bom, maravilha. Esse é outro ponto também que eu acho super importante e que também eu vejo médico orientando o contrário, que é, eu gosto muito de sair à noite, daí eu gostava de fumar, então eu não posso mais sair à noite. E o método Sway, muito diferente disso, fala, não, você tem que sair à noite, você vai ver como é gostoso sair sem fumar, você tem que fazer essas coisas sem fumar para você ressignificar essas coisas que você gosta na sua vida. E eu já vi médico falando, não, então para de tomar um cafezinho, para de fazer isso, para de fazer aquilo, evita sair com essas pessoas por um tempo. E não é o contrário, né? Não, é justamente o contrário, a gente recomenda que a pessoa desde o primeiro dia, você gosta de tomar café? Continua tomando seu café, você gosta de tomar sua cerveja? Continua tomando sua cerveja, porque tudo aquilo que você acredita que você está abrindo mão, você cria um sentimento de privação.
Aí você vai transferir esse sentimento de privação para o cigarro, aí agiganta a coisa e a pessoa fala: "Poxa vida, eu perdi o prazer da minha vida", né, então não posso ter prazer nenhum, vou voltar a fumar, então isso aumenta a reincidência. É tanta lógica, nossa, se a gente pudesse trabalhar junto aí no HC Né? e dar uma palestra para os médicos, eu acho que eles iam adorar, iam amar, porque o Seria método tem maravilhoso. muita Verdade. lógica. Total, total. Me conta, Ana, como você se sentia sendo fumante e você falou sobre isso, né, mas tendo que passar uma imagem de beleza, saúde, você se envergonhava de fumar em público, como que isso te incomodava? Na época, ainda era um pouco diferente. As pessoas ainda fumavam e não era tão visto como, nossa, ela fuma. Ainda estava um pouco aceito, assim, principalmente no meio de moda. Atualmente, acho que se alguém vê um modelo acendendo cigarro, vão ficar chocados. Até porque a moda mudou muito nesse sentido. Eles querem realmente que a pessoa passe saúde. E na época, não. Não era tão importante parecer saudável. Uhum. Então, na época, isso não era uma parte que me incomodava muito, não. Ainda tinham vários colegas que Ah, fumavam, que continuaram fumando sim. por um tempo. Todo mundo sabe que o fumo tira a disposição e energia da gente, né. Você consegue se imaginar hoje, tendo uma rotina puxada de estudo, plantão, sendo mãe, dona de casa e tendo pique para viver essa rotina puxada como fumante? Não, impossível. Eu até às vezes fico pensando, nossa, imagina como que eu conseguia fumar e fazer minhas coisas ainda, porque realmente a vida já é exaustiva, com filho, com faculdade, com um monte de coisa, não teria a menor condição. E não, não é nem físico, é sei lá, a imagem que me vem na cabeça assim é triste. Uma pessoa tendo que fazer tantas coisas e ainda tem que sair para fumar de vez em quando um cigarro. É muita coisa, é muito. é, Como é que eu vou falar? É o contrário do autocuidado. Eu acho que não é tipo desleixo, não é assim como eu vejo. Mas é uma coisa tão ruim que você faz para você e você acha que você precisa daquilo. É muito triste isso, né? Mas é um peso a mais que a gente coloca na vida da gente, né. E quando as pessoas pensam em parar de fumar, elas só pensam nas doenças futuras, nos pulmões, né, mas elas não têm ideia do quanto o fumo impacta o presente delas, impede elas de Muito. viver o agora, né, porque no futuro é muito desafiador para o ser humano fazer alguma coisa hoje pelo futuro, mas impacta o hoje. E como elas se acostumam a viver nesse nível de letargia, para elas é o normal, mas não é o normal. É Então, verdade. né, o cansaço não é pela idade, o cansaço é por causa do fumo e quando a gente para, volta os níveis de energia, né, isso é muito bacana. Me conta um pouco a sua vivência com pacientes fumantes, eu quero saber você como médica, como isso impacta os tratamentos que você prescreve? A gente sabe, por exemplo, que a cicatrização é complicada para um fumante, a resposta imunológica dele também fica prejudicada. Fala um pouco a sua vivência no tratamento dos pacientes fumantes. É um dos fatores mais importantes, assim, né? A gente geralmente num documento médico de prontuário de um paciente internado. Lá em cima vem identificação, o nome, idade, se é casado, se não é. Aí abaixo vem a hipótese diagnóstica daquela internação e logo em seguida vem os antecedentes pessoais. E em todos os prontuários tem que ter se é tabagista ou não tabagista. As duas informações são relevantes. Porque simplesmente o tabagismo ele tem um impacto em todas as funções do ser humano. Ele piora muito a recuperação, a cicatrização, prognóstico de qualquer doença. Então ele está lá em cima. E eu agora no HC, que é um hospital que recebe pacientes já com comorbidades muito complexas, muito avançadas, então, infelizmente, os pacientes acabam parando de fumar porque estão internados por alguma complicação grave. Então, já nem é mais aquele contato de vamos pensar em parar de fumar. Já está tão grave que nem consegue mais fumar. Uau. Eu tenho um paciente hoje lá que está internado, ele já amputou as duas pernas por conta de falta de irrigação de sangue pelo tabagismo. Ele tem uma insuficiência cardíaca por causa do tabagismo.
Ele tem DPOC, que é o que a gente chama um pulmão doente por um longo período, principalmente por causa do cigarro. E ele tem doença renal crônica, que também é complicado pelo tabagismo. Nossa. E eles sofrem duplamente, fisicamente por tudo isso e psicologicamente, porque se eles pudessem, eles fumariam, né? É tudo que eles queriam. Parece que é insano quem está de fora, mas um fumante entende isso. E as pessoas sempre falam para mim, não, mas se eu chegar nesse ponto eu paro. Não, é aí que ele mais se agarra ao cigarro. Porque o cigarro é o apoio da vida dele. E se ele se sente desabar, é pro cigarro que ele vai. Exatamente. É louco, é muito louco esse vício, né? Você ficou na linha de frente do Covid, Ana? De Eu tratamento de fiquei Covid? no primeiro ano do Covid, foi quando eu tinha acabado de me formar e meus filhos ficaram em casa porque não tinha escola. Então, no primeiro ano eu fiquei em casa. Aí, no segundo ano, quando eu comecei a residência de clínica médica, aí eu ainda peguei uma parte do Covid. O que você vivenciou com pacientes fumantes durante o Covid? Teve alguma diferença entre quem Infelizmente, era a gente não já fumante? esperava um desfecho mais trágico para quem fumava, porque já era uma doença que estava com difícil controle no início. E quando era tabagista, então o nosso prognóstico automaticamente já era pior, porque um pulmão doente não tinha reserva para conseguir se recuperar daquela infecção naquele momento, para nós que não tínhamos imunidade, porque não tinha vacina. E eu só quero fazer um parênteses. O Alencar falava muito uma coisa assim, nós não assustamos os fumantes, porque quando se assusta ele não para, né? Mas eu acho Sim. importante, ao mesmo tempo, trazer essa conscientização que o nosso corpo é o que a gente tem, né? E a gente tem que cuidar. E às vezes o fumante fica empurrando para amanhã uma tentativa de parar de fumar, e a cada dia ele vai impactando, né, a saúde dele. Então a gente recomenda que os fumantes não deixem para amanhã, não pelo medo, de uma doença em si, porque isso é importante, mas sim porque não há necessidade de passar por isso, se ele pode ter todo um suporte, se ele pode ter todo um apoio, se ele pode parar de fumar de uma maneira que ele não vá sentir falta do cigarro, Se é né. mais fácil do que ele imagina, né? Se ele acreditar nisso, ter Sim, fé nisso, vai conseguir. sim, sim, sim. Nossa, eu consegui. Para mim era impossível, eu não imaginava sem o cigarro. E do jeito que os tratamentos avançaram ultimamente, a chance de nós, se a gente não tiver uma doença oncológica, uma doença genética, vivermos até os 100 anos é enorme. Sim, Inclusive quem fuma, de viver por muito tempo. Agora a gente tem que refletir de como vai ser esse prolongamento de vida que a gente tem. A gente vai viver, por exemplo, se a gente for viver 100 anos, a partir dos 70 a gente tem mais 30 anos. E para a gente ter qualidade nesse período e autonomia, a gente não precisar ter alguém cuidando da gente o tempo inteiro, tem algumas coisas que a gente tem que fazer desde já, desde o início. Uma das coisas é exercício físico, isso está mais do que estabelecido, então também é uma coisa que todos nós temos que nos preocupar e o quanto antes, para a gente ter autonomia, para a gente ter qualidade de vida e não só viver muito tempo precisando de ajuda de todos. Acho que ninguém quer sim. isso. É uma das coisas que Não. a gente atendendo muitos idosos, é o que mais deixa eles chateados. É precisar de ajuda de muita gente, precisar do cuidado de muita gente. Eles sentem que estão incomodando. E para a gente ter autonomia, Aham. tem algumas coisas que têm que ser feitas. Não tem como fugir. Exercício físico, alimentação. Não precisa ser uma alimentação fitness o tempo inteiro, mas ter consciência sobre isso. Se você tem consciência, sabendo do que te faz mal, do que te faz bem, vai fazer você fazer pequenas escolhas ao longo da vida e que vão ter um impacto positivo lá na frente. E o tabagismo, não preciso nem falar. O impacto é enorme em qualidade de vida. E mesmo que você viva muito, vai te trazer dependência e vai te tirar autonomia dos anos lá na frente. E tem como fazer sem sofrer. Então as pessoas precisam também tomar consciência disso. Dá medo, dá muito medo. Mas acho que informação ajuda, acalenta o coração. Sim, sem dúvida. Na época que você fumava, você lembra alguma história ligada ao fumo que marcou sua vida antes de você aplicar o método Easy Way? Eu lembro, eu morava em Nova York, dos 18 até os 24, 25 anos, eu morei em Nova York.
E eu peguei bem aquela época que começou a ter as proibições de não poder fumar dentro de restaurante e não poder fumar em avião, podia fumar em avião. E como parecia absurdo, assim, pra gente que fumava, pra mim, para as minhas amigas, a gente ficava revoltada. Não, não vamos tal restaurante, de jeito nenhum. Como assim não pode fumar dentro do restaurante? E hoje em dia, imagina alguém tirar um cigarro dentro do restaurante fechado, acender do seu lado, parece uma coisa totalmente absurda, né? Como mudou em pouco tempo e como políticas públicas têm um impacto positivo nisso, né? Sim. Taxista, nossa, a gente ficava muito bravo quando o taxista não deixava a gente fumar no carro. A gente achava um absurdo. As coisas mudam, né? É. E você pessoalmente, você sentia medo por continuar a fumar? Porque você era muito jovem, você sabe que é muito desafiador para o jovem pensar no futuro, né? O quanto É, isso mexia com você? Seus medos, se você não conseguisse parar de fumar, como que era? eu não trabalhava com a hipótese de não conseguir. Que É, bom. é, eu sofrendo ou não, eu pensei, vai ser muito difícil, mas eu vou conseguir. E não foi difícil. Então essa foi a parte boa. Foi um processo importante, assim, que eu acho que os ensinamentos que dão o Easy Way, eles servem para várias áreas da sua vida, assim. E me ajudou em várias coisas, assim. Eu também aplico bastante coisa. E você sabe que muitos fumantes, principalmente as mulheres, eles têm medo de parar de fumar, porque acreditam que vão engordar ao parar de fumar. Você engordou quando você parou de fumar? Não engordei. Não engordei, acho que até depois de um tempo até fiquei emagreci, porque eu comecei a fazer mais atividade física, não tinha mais aquela sensação de angústia, vou acalmar com cigarro, angústia, vou acalmar com cigarro, que eu criei com o cigarro, não tinha mais isso, então eu fiquei com o espírito mais calmo e eu acho que isso trouxe calma para várias outras áreas, inclusive A alimentação. Sim, a mesma coisa aconteceu comigo. E eu também emagreci quando eu parei de fumar, porque eu nadava, o cigarro tirou meu fôlego, e quando eu parei de fumar, eu tive vontade de começar a nadar de novo. E aí você faz uma atividade aeróbica, é Sim, consequência, né. E se você compara a Ana de hoje com a Ana fumante, como é que é a sua vida hoje? Como você se sente depois de ter parado de fumar? O que que mudou? Não só fisicamente, mas no geral. no geral. Eu acho que se eu fosse resumir em uma palavra seria liberdade, assim. Eu me sentia presa a uma coisa e eu não sou mais presa a isso. E te dá muito, te dá uma palavra que está na moda agora, te traz empoderamento. Você vê que você consegue fazer uma coisa que você tinha muito medo e você consegue, não é difícil. Então isso traz empoderamento para várias áreas. E é isso, eu me sentia literalmente presa porque eu tinha vontade de fumar, me sentia presa porque eu achava que quando eu fosse tentar seria muito difícil, que eu sofreria demais e que talvez eu não conseguisse. E a partir do momento que você tira tudo isso do caminho, a tua vida se torna mais leve, mais livre mesmo. Comparar eu com a que fumava, nem tem como comparar, é muito diferente. E acho que para uma mulher também, eu tinha 34, 33 anos, agora eu tô com 42, também é um período da vida, eu acho que fumante ou não fumante, a gente amadurece muito algumas inseguranças, né? Então não tem como comparar eu de hoje com essa que fumava e tinha medo de parar de fumar. Que bom, a gente evolui. Eu acho que parar de fumar, faz parte da evolução da gente, é importante nisso. E antes de se inscrever no curso, você tinha alguma objeção, algum receio, alguma coisa que te barrava, que fazia você procrastinar? O que que passava pela sua cabeça antes de entrar no Porque já curso? tinham me falado que eu teria que sair dali daquele dia sem fumar, e eu morria de medo. Tinha muito medo. Ah, e tinha aquela vozinha lá no fundo da sua mente falando assim: "Ah não, agora não é o momento". Não tem essa Tinha, pra mas eu também queria uma coisa que também eu queria engravidar. E eu não queria parar de fumar enquanto eu estivesse grávida, porque eu achava que ia ser uma coisa muito difícil. E eu pensei, eu já vou estar sob influência de vários hormônios, nervosa, grávida, ainda ter que parar de fumar porque tem um bebê na minha barriga, eu não quero
colocar mais isso junto. Eu quero ter parado de fumar antes de engravidar. E então tinha mais esse estímulo para parar de fumar antes. E a culpa de estar fumando grávida, imagina, né? Exato. Deve ser Isso também horrível. acho, não, massacrante. Eu também pensava nisso. E quando você ouviu falar pela primeira vez que era possível parar de fumar fácil, sem sofrer, sem remédio nenhum, com uma terapia de algumas horas, qual foi sua reação quando você ouviu isso pela primeira vez? Que deve ter um monte de mentiras e exageros nesse método, mas vamos lá. Com certeza eu pensei isso. Essa minha amiga eu confio muito. E como eu te falei, ela fumava muito mais do que eu e era mais resistente a parar de fumar do que eu. Então ela vindo antes me ajudou nisso, de acreditar que não era historinha. E então foi sua amiga e junto com o pensamento de querer ter um filho, isso que mais pesou? Sim. E também o incômodo que eu estava sentindo, eu estava, como eu te falei, envergonhada. Toda vez que eu acendia um cigarro, eu me sentia envergonhada. Porque eu também convivia com os outros colegas que eram muito mais jovens do que eu na faculdade. Eu pensei, eu mais velha, eu deveria trazer mais experiência, trazer alguma coisa melhor, e tô eu aqui na frente da faculdade fumando. Não, eu não queria mais fazer isso. Mas médicos são humanos, né, Ana? Sim, Sempre que tem uma profissão ligada ao estresse, que demanda muito da gente, como o fumante tem essa associação com o estresse, é, a gente entende que enfermeiros e médicos também fumam, mas isso sim, é massacrante para eles se sentem em profunda contradição, mas enquanto eles não sabem o caminho para sair, é difícil para eles, como é difícil para qualquer pessoa. Não é porque eles sim. estão nessa profissão que, né, que Não, para eles. absolutamente não. Talvez seja até mais difícil, mas aquilo me incomodava demais, assim. Hoje, tendo a experiência de ter tentado parar de fumar, assim, sem um apoio, uma vez, tendo a experiência de ter parado de fumar com acompanhamento do método Easy Way, como você sentiu essas duas experiências? Eu queria que você compartilhasse com a gente. O que facilitou para você ter participado do curso? E eu recomendaria para qualquer um para fazer o curso. Acho o livro maravilhoso, mas eu acho que o curso é construído de uma forma que fica muito forte na nossa cabeça as ideias de que nós não precisamos ser refém do cigarro e de que tem como parar sem sofrer. Isso fica tão claro, é repetido de uma forma que fica tão claro na nossa cabeça, que você consegue passar por esses medos que você enfrenta nos primeiros dias com armas para lidar com isso. Quando alguém, para algumas pessoas que eu já indiquei também, para várias que eu indiquei, eu falei, é você parando de fumar com armas para te ajudar. Você pode parar de fumar sozinho, no meio de nada, sem ninguém te ajudando, ou então você para de fumar com várias ferramentas para você parar de fumar. E é muito mais fácil. E muito mais fácil também de você persistir. Não Sim. reincidir, lógico, Uhum. sim. Eu, eu queria falar que eu queria te agradecer pessoalmente, que a gente só se falava mais por e-mail esses anos todos, mas eu queria te agradecer agora, te vendo aqui, todas as pessoas que você indicou esses anos todos, e para mim era sempre um carinho receber e-mail seu, olha, Lilian, você não está mais no Brasil, né, o que que tá, aí você indicava, tá, a gente sempre ficou muito feliz com as indicações, e para mim sempre foi uma fonte de orgulho, muito obrigada, esses anos todos por ter Obrigada, indicado Lilian. as pessoas. Imagina, não tem nem do que agradecer. Eu que tenho que agradecer por poder, você fazer esse trabalho tão incrível. E você faz muito bem. Obrigada. O que significa hoje para você ser uma feliz não fumante? É como se eu tivesse enfrentado um monstro que eu criei, um monstro gigante, que era o de como seria parar de fumar, sendo que eu preciso tanto disso, e a gente se conta inúmeras desculpas. Ai, mas eu comecei a trabalhar muito nova como modelo, fiquei muito tempo sozinha, precisava não, tinha medo de engordar quando parasse de fumar. Os trabalhos eles me ajudam a poder sair. Para mim é muito difícil ficar ao lado de pessoas o dia inteiro. Eu preciso de momentos sozinha, preciso. E eu achava que só o cigarro me dava o aval de que eu podia ficar sozinha, porque eu falava, eu vou ali só fumar um cigarro e já volto. E eu achava que só o cigarro poderia me dar isso de forma justificada.
Então, eu criei um monstro gigantesco, que era o medo de ficar sem isso, e eu consegui enfrentar e não foi sofrimento nenhum. Muito pelo contrário. Me trouxe logo no primeiro dia, apesar das inseguranças que eu tive nos 3 primeiros dias, logo no início eu senti benefício. E na verdade era um monstro que eu tinha criado. E como isso a gente às vezes faz com outras coisas das nossas vidas. Agora, as outras coisas não tem método. Para o tabagismo tem o Alencar, e é um negócio bem estruturado, bem feito, que milhões de pessoas já pararam de fumar. Então, o que significa ser? Eu me sinto como se eu tivesse enfrentado um monstro que eu criei, e eu sou muito orgulhosa disso, mas eu sei que eu só consegui porque eu tive a ajuda de vocês. E muitas pessoas que estão vendo a gente agora não entendem como é possível viver sem cigarros, porque a gente, enquanto é fumante, a gente não enxerga isso. Eu já estive nesse lugar. Eu também, por isso que a gente entende, faz diferença. Como que é viver sem cigarro hoje para você, e se eles fazem falta em algum momento da sua vida? Em nenhum momento. Desde o início, não fizeram falta em nenhum momento cigarros. E é muito bom você poder falar, eu sou ex-fumante, é gostoso. Então essa sensação que a gente tem quando a gente é fumante de eu preciso dele, ela pode se esvair. Acreditem, é possível. E aconteceu comigo, aconteceu com a minha amiga. Imagina, a minha amiga era que ficava mais brava quando tinha restaurante que não podia fumar. Falava, não vamos lá de jeito nenhum. E ela parou e ela é super feliz. Se eu mostrar uma foto dela para vocês, vocês não vão acreditar. É muito bonita, assim, modelo muito bonita. Não que isso seja um argumento para parar de fumar, mas de como é possível, assim. Ela fumava muito mais do que eu, acho que era tipo uns 2 maços por dia. E muito grudada. E nunca sentiu falta. Ela que indica esse método para várias pessoas, porque realmente para ela foi super tranquilo. E eu também já estive nesse lugar de que a gente acha que não, para elas deu certo, mas para mim vai ser diferente. Mesmo que se pense isso, eu acho que vale a pena você dar uma chance para você e fazer isso, e fazer o método. E o que você diria para os fumantes hoje para ajudar eles a perder o medo de parar de fumar? Eu hoje em dia tenho refletido muito de como eu quero que seja a minha velhice, principalmente porque eu estou no 6º mês de residência de geriatria, então a gente se questiona isso o tempo inteiro, de que a gente vai ficar velhinho. Se tudo der certo, a gente vai ficar velhinho. E como que a gente quer que isso seja? E faz muita diferença quando a gente não fuma. E como tu mesmo disse, Lilian, não é assustar, é planejar. A gente precisa planejar como vai ser os nossos dias lá na frente, que a gente vai ter muitos anos de vida ainda pela frente. E a gente tem chance de escolher como a gente quer que eles sejam. E se existe um método, tem a Lilian falando, tem eu falando e tem outras milhares de pessoas falando, de que dá para fazer, eu acho que tem que dar essa chance para você mesmo. Mesmo que você acredite que não vai dar, dê essa chance para você. Que bonito isso, obrigada. Eu acho que você ajudou a motivar e incentivar o pessoal, e eu queria agradecer muito a você por estar aqui, compartilhar o seu conhecimento, os seus sentimentos com todo mundo aqui nessa live, e foi muito bom receber você, você sabe que você tem minha admiração, então novamente, Obrigada, muito Lilian. Você obrigada também tem minha admiração. pela sua dedicação, obrigada. Eu que agradeço, Lili.